palestra desta manhã tem como tema transferência do Hospital Nair Alves de Souza para o poder público. Há mais de 60 anos, a Chesf construiu um hospital para os trabalhadores das obras do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, na Bahia. E ao longo dos anos, ele se tornou o hospital de referência da região, atendendo gratuitamente as populações de mais de 20 municípios de seu entorno. Essa palestra será ministrada pelo diretor de gestão corporativa da Chesf, o senhor Adriano Soares da Costa, e pelo senhor Rodrigo Lira, assessor da mesma diretoria, onde compartilharão a experiência de superar os desafios dessa transferência, desonerando a companhia da gestão e custeio do Hospital Nair Alves de Souza de modo socialmente responsável. Agora é hora de apresentar, então, os nossos convidados desta palestra. O senhor Adriano Soares da Costa é advogado, consultor jurídico, palestrante, conferencista, parecerista, presidente de honra da Instituição Brasileira de Direito Público, ex-secretário de Estado da Gestão Pública de Alagoas e ex-secretário de Estado da Educação de Alagoas. Foi diretor econômico-financeiro da Chesf e atualmente é o diretor de gestão corporativa da Chesf. Também atua como membro do Conselho de Administração da Interligação Elétrica do Madeira. É membro do Conselho de Administração da Usina Hidrelétrica Sinop e membro do Conselho de Administração do Sistema de Transmissão Nordeste S.A. Já o senhor Rodrigo Lira é advogado e na Chesf atuou nas áreas jurídicas e de gestão de pessoas. Atualmente está na assessoria da Diretoria de Gestão Corporativa e também como relações sindicais. É membro do Comitê de Assessoramento Estatutário de Gestão da Norte Energia, a usina hidrelétrica Belo Monte. A palestra terá duração de 40 minutos e após as apresentações, iniciaremos o debate com as perguntas enviadas pelo chat, aqui na plataforma. Por favor, direcione a pergunta a um dos convidados e, ao fazer isso, informe também o seu nome e a sua instituição. Eu passo agora a palavra aos nossos dois convidados. Bom dia, doutor Adriano, bom dia, Tiago, bom dia a todos aí que nos assistem. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade da gente fazer aqui um bate-papo sobre esse tema, que é um tema que tem um interesse bem curioso. Muitas vezes, quando eu converso com amigos e pessoas próximas, quando eu conto que na Chesf existe um hospital que é uma unidade organizacional da empresa, do mesmo jeito que é o RH, do mesmo jeito que é o jurídico, as pessoas ficam sem entender. Como assim? Como é que a Chesf não é uma empresa de gerar e transmitir energia? Como é que tem um hospital lá na Chesf? Explica esse negócio direito aí. E, de fato, até para muitos empregados que não são muito ligados nesse assunto, que não são da região de Paulo Afonso, muitos empregados até talvez nem saibam que a Chesf mantém um hospital. E aqui a nossa ideia é fazer aqui uma breve explanação, num tom de bate-papo mesmo, para trazer isso mais como um caso curioso e um caso de desafio de gestão, de como esse hospital foi concebido e qual é a destinação que ele vai ter, como é que a gente está encaminhando esse assunto. Então, eu começo mostrando para vocês aqui que lá na década de 1950, quando a Chesf deu início às obras lá do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, não tinha nada lá, não tinha estrutura nenhuma, não tinha escola, não tinha estrada, não tinha hospital. E aí a Chesf precisou construir tudo isso lá para a obra, para os trabalhadores e que lá estavam empregando sua força de trabalho naquele empreendimento. E o hospital foi construído com essa finalidade, e o fato é que, ao longo do tempo, Paulo Afonso foi crescendo, a região foi crescendo, e o hospital foi continuando como sendo o único hospital da região, um hospital de referência. Não houve investimento do poder público, e aí o Hospital da Chesf ficou como sendo o único hospital. E só para vocês terem noção do que é o hospital hoje, eu trago aqui alguns números do HNAS. O HNAS, ele é um hospital que, no ano de 2019, ele fez mais do que 96 mil atendimentos
é um hospital de urgência que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, com urgência aberta o dia inteiro, como a gente chama de porta aberta mesmo. Chegou lá, é atendido e é atendido gratuitamente. Ninguém paga nada para ser atendido no Haganás. Então, isso aí tem um custo. Não é, Rodrigo? Isso aí tem um custo. Depois a gente vai falar um pouquinho, mas só para o pessoal entender, não é atendido, não paga nada, mas não é SUS também. É isso que eu estou dizendo. Não paga nada, mas a Chesf paga por esse atendimento. E aí, ao longo desses anos, veja que a gente vai dar um salto aqui, o próprio contexto em que ele foi criado, o próprio contexto em que a Chesf estava inserida num mercado que até certo tempo era um mercado de monopólio, não havia concorrência. Talvez as circunstâncias justificavam certamente a criação e até, em alguma medida, a continuidade do hospital. Mas com a reforma do modelo do setor elétrico, em que a Chesf passou a ser uma empresa atuando no modelo concorrencial, ficou sem sentido, não faz sentido a Chesf suportar esse custo. O negócio da Chesf não é saúde, o negócio da Chesf é energia. E aí, já em 2015, houve um primeiro compromisso lá em que a Chesf assinou com o governo do estado da Bahia, com a Universidade do Vale do São Francisco, que lá naquela região implantou um curso de medicina, e com a prefeitura de Paulo Afonso. Naquela ocasião, há 5 anos, foi firmado esse compromisso e a Univasf, que é a universidade, ela assumiria a gestão. A Chesf chegou, inclusive, a doar o terreno e as instalações do hospital e continuou aportando lá e fazendo todo o aporte financeiro. E havia um prazo para que a Univasf assumisse a gestão. Houve alguns percalços que inviabilizaram essa assunção e, quando foi em 2018, aquele compromisso de 15 ainda não havia sido implementado, e aí as partes resolveram fazer um novo documento, desta vez com uma novidade, com a entrada da EBSER, que é uma empresa pública, uma empresa do governo, que é a empresa que faz a gestão dos hospitais universitários federais. Então, todos os hospitais universitários das universidades públicas federais, eles são administrados e geridos pela EBSER. Então, trouxemos a EBSER para esse compromisso e a Chesf, aí ela se empenhou, se comprometeu em aportar um elevado valor para fazer uma grande reforma no hospital. O hospital, que é grande hoje, é um hospital de médio porte, tem 104 leitos, ele passaria a ter UTI e esse aporte de 45 milhões. Então, observe que a Chesf continuou com o compromisso do hospital de manter. A Chesf em nenhum momento pensou em abandonar o hospital, mas, por outro lado, ela não poderia continuar tendo ad eterno essas despesas com o hospital. E aí foi firmado, então, esse termo em 2018. Sendo que houve alguns problemas por parte dos partícipes desse plano, notadamente porque a Universidade do Vale do São Francisco, que foi a parte que se comprometeu em fazer a licitação, ela encontrou dificuldades e não pôde fazer essa licitação. E aí a gente precisava sair do hospital, porque a despesa é uma despesa muito alta, uma despesa que não entra no custo da tarifa, e quando foi em 2019, a gente teve um fato bem relevante. Olhando os custos que a empresa estava tendo com o hospital, o Comitê de Auditoria e Risco Estatutário, que é um comitê instituído pela Lei 13.303 de 2016, é a lei que regula as estatais, quando ele olhou aquilo detidamente e viu que a Chesf estava gastando 46 milhões por ano numa atividade que não era a sua atividade fim, numa atividade que quem tem o dever de prestar é o poder público, porque, como a gente sabe, a Constituição Federal prevê, lá no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Chesf, ela tem uma concessão
para gerar e transmitir energia, não é para prestar serviço de saúde. Então, o CAI, que é um órgão de assessoramento do Conselho de Administração da Chesf, emitiu expressamente uma recomendação dizendo que a Chesf parasse de colocar dinheiro no HNAS, que ela cessasse imediatamente os aportes financeiros. Isso aí gerou uma grande preocupação. A diretoria da Chesf precisou avaliar esse caso, fazer estudos e mostrar ao CAI que aquilo ali não era de um dia para o outro que se poderia fazer aquilo. Há mais de 60 anos a Chesf vinha custeando aquele hospital e que a gente precisava estabelecer um plano de saída responsável, um plano que olhasse para a responsabilidade da empresa de gerir os seus recursos, mas que não abandonasse aquela população que até então dependia da Chesf com a prestação de serviço. E aí o Ministério Público Federal, agindo legitimamente em defesa da sociedade, com um foco extremamente social, estava muito preocupado. O hospital não pode fechar. E aí entrou em contato com a Chesf, começou a fazer as interações, visando exatamente manter esse hospital. E a Chesf entrou em contato também com o Ministério Público e resolvemos que estava difícil porque, na prática, se você tinha uma situação consolidada em que os órgãos públicos que têm o dever não prestavam e você tinha do outro lado a Chesf prestando serviço, é como se fosse assim, ninguém queria assumir o que a Chesf está assumindo. E aí não restou alternativa à Chesf que não fosse buscar o judiciário. E aí entramos com uma ação na justiça contra o poder público. Nessa ação nós conseguimos comprovar, para o que é elementar, que não cabe à Chesf prover os serviços de saúde, né? E aí foi implementado um plano de saída, um plano em que a gente vai saindo a partir de 2020 de forma progressiva, de modo que quando for no dia 31 de dezembro deste ano, portanto estamos aí há pouco mais de 2 meses, a Chesf estará totalmente desvinculada do hospital. Isso é um grande avanço, é um processo que foi obtido com um custo de grandes enfrentamentos. Aí eu acho que seria até interessante o próprio diretor, doutor Adriano, falar dos enfrentamentos pessoais, que ele mesmo precisou bancar e, digamos assim, com muita coragem, porque a gente sabe que isso envolve aspectos de natureza política, aspectos de natureza social, que se a gente não tivesse tido a coragem realmente de enfrentar, a gente não teria obtido, e até hoje a Chesf estaria lá suportando todas as despesas do hospital. E aí, doutor Adriano, conta para a gente um pouco aí como é que foi esse enfrentamento, como é que quando você chegou, o que é que você achou da Chesf ter essa despesa, quando você chegou na Chesf, que não era não tinha carreira na Chesf, que lhe apresentaram esse hospital. Conta aí para a gente. Bom, pessoal, Rodrigo, é muito boa essa visão, esse overview que se dá da história, né? Para a gente que não conhecia, no meu caso, que não conhecia a história, quando você vem para uma empresa da envergadura e da dimensão da Chesf e você se depara com algumas despesas, e no caso, quando eu cheguei na Chesf, eu era diretor econômico financeiro, nós estávamos saindo de um período mais crítico do ano de 2016, eu cheguei aqui no final de 2017, então, evidentemente que tudo aquilo que significa despesa, você quer eficientizar, você quer fazer ajustes. E a empresa estava fazendo realmente naquela quadra, naquela época, já alguns sacrifícios. Ocorre, porém, que dentro de todo o espectro que se tinha, não é, Rodrigo, de análise dessas despesas, aparecia lá o hospital, e não era uma despesa, digamos assim, pequena. Nós chegávamos a ter uma faixa de 40 a 50 milhões do orçamento comprometido, basicamente a fundo perdido, sem que isso gerasse para a empresa qualquer benefício fiscal, sem que isso gerasse para a empresa benefício de qualquer ordem. Era, portanto, um investimento a fundo perdido, um investimento não, um custo
que se fazia, porque de investimento não se tratava. E a empresa, ao mesmo tempo, precisando fazer a eficientização das suas despesas para que os seus recursos pudessem ser empregados na sua finalidade, que é justamente gerir, transmitir e comercializar energia elétrica. Então, havia já uma dificuldade quanto a isso. Por outro lado, imagine uma empresa como a Chesf, que tem essa finalidade no setor elétrico nacional, gerir um hospital sem ter a proficiência para isso, sem ter a capacidade técnica para isso, tendo que, portanto, fazer uma gestão com uma série de dificuldades, com uma série de limitações e com aspectos locais, porque o Haganás, como disse o Rodrigo, ele é um hospital de porta aberta, financiado e bancado durante todo esse período, quase que exclusivamente pela Chesf. Eu não digo totalmente pela Chesf, porque ainda houve um pequeno período em que entraram alguns recursos do Sistema Único de Saúde, mas muito pouco. De resto, e de mais a mais, era a Chesf quem aportava esses recursos. Veja, o hospital, como o Rodrigo colocou aí, né, Rodrigo, no histórico lá de 1950, fazia todo sentido, porque você ia construir uma hidrelétrica no sertão, ali naquela região, Bahia, Alagoas, enfim, e desprovida de estrutura, ia ter um sem número de trabalhadores. Você precisava prover as condições mínimas para que as pessoas atuassem. Então, e na medida em que a obra ia acontecendo, da usina de Paulo Afonso, a hidrelétrica, que orgulha a Chesf, lá é o berço, digamos, propriamente da empresa, você tem uma série de necessidades. Então, a empresa teve que construir hospital, teve que construir escolas, teve que construir moradias, e Paulo Afonso foi crescendo em torno dessa realidade. Ao longo do tempo, o poder público foi assumindo, na medida em que a cidade cresceu, na medida em que a Chesf foi seguindo o seu caminho empresarial, lá para as tantas, escolas, equipamentos urbanos foram sendo assumidos pelo poder público. Nada obstante, o hospital, com todo esse encargo financeiro, ficou sendo suportado totalmente pela Chesf. E aí, como o Rodrigo mostrou, pelo gráfico ali de 2019, veja a quantidade de atendimentos, né, Rodrigo? Muito. Esse atendimento, diz aí para o pessoal, Rodrigo, qual região, porque não é, quando você pensa em Paulo Afonso, mas não é só Paulo Afonso, o que é que o Haganás, o Hospital Naí, atende aí na região? Diz aí para a gente, dá uma ideia de quantas cidades aí são atendidas. Veja aí se... o Haganás realmente, quando a gente fala assim, um hospital em Paulo Afonso, mantido pela Chesf, as pessoas não têm noção da dimensão. O Haganás, ele atende aqueles 4 estados lá, que é Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas, atende mais de 25 cidades daquela região, e ele é o hospital de referência dessa região. Então, a gente não está falando de um posto de saúde nem de um ambulatório. A gente está falando de um hospital que realiza cirurgias, de um hospital que realiza cirurgias ortopédicas, inclusive. Para se ter uma ideia, só em 2019, mais de 1.800 paulo-afoncinos novos vieram ao mundo, nascido lá no Haganás. É maternidade. Então, os partos de Paulo Afonso ocorrem no Haganás. Muitos dos empregados que aqui devem estar nos assistindo e das pessoas que não trabalham na Chesf, mas que podem também estar nos assistindo e que são da região, muito provavelmente nasceram no Haganás. Então, ele é um hospital, para se ter uma noção, e aí aqui trazendo um pouco mais para a realidade de quem é do Recife, o Hospital Getúlio Vargas, fica aqui próximo, é um hospital muito grande. A urgência do Hospital Getúlio Vargas atendeu em 2018 foram cerca de 27 mil atendimentos.
a do Aganaz foram 96 mil atendimentos. Então, isso mostra a dimensão do hospital, e as pessoas podem ter mais ou menos qual é o grau, sabe? Por isso, sabe, Rodrigo, que é preciso deixar claro que, evidentemente, isso ao longo do tempo, o Hospital Nair Alves de Souza, ele tem um sentido aí histórico de um orgulho para a empresa, porque significa o seguinte: a Chess assumiu a sua responsabilidade social com aquela região. Olha, estamos falando de um hospital constituído em 1950, estamos em 2020. Durante todo esse tempo, o hospital, ele, de portas abertas, ele foi servindo a toda aquela comunidade. Como disse o Rodrigo, muitos de Paulo Afonso, a maioria durante esse período, nasceu no Hospital Nair Alves de Souza. Então é um hospital em que a Chess se orgulha de ter, ao longo de todo esse tempo, indo além, porque o hospital ele foi constituído para aquele período, para a construção da usina e, obviamente, para situações de acidentes de trabalho daquela época, para atender os chessianos, empregados da Chess, os terceirizados que trabalhavam. Mas ele ganhou uma dimensão tal, e os números aí mostram, que ele passou, portanto, a catalisar o atendimento de toda a região, a tal ponto que terminou o poder público, de certa forma, se eximindo da responsabilidade de prover a saúde da região, ficando a Chess com esse encargo e com essa extensão, inclusive, geográfica, de diversos municípios sendo atendidos. Pois bem, então, ao longo do tempo, evidentemente que isso era uma equação insustentável e desequilibrava totalmente para a empresa. Mas observem que você podia ter ali esse custo do Aganaz durante um tempo absorvido pela sistemática remuneratória das concessões da época, pela equalização tarifária. Então, aquilo que você despendia lá no hospital, evidentemente, isso era suportado na tarifa e portanto, diluía o custo. Mas, sobretudo, a partir do momento em que mudou o regime das concessões e nós entramos nos sistemas de cotização, então, o sistema de cotas exclui esses custos como forma de algum tipo de remuneração que a empresa, ou de indenização daquilo que a empresa investisse. Então, isso passou a ser um custo na veia, um custo que drenava os recursos da empresa nos seus investimentos no momento de crise, no momento de necessidade de expansão, e, portanto, evidentemente, que houve uma série de tentativas. E aí, como o Rodrigo também mostrou, nós estávamos diante, portanto, constantemente de uma relação de tensão entre princípios e valores importantes. De um lado, a prestação do serviço de saúde é essencial para toda aquela comunidade, e, de outro lado, o equilíbrio econômico-financeiro do papel da Chesf no sistema elétrico nacional, de utilizar os seus recursos para atividade do serviço concedido, comercialização, geração e transmissão de energia elétrica. Essa tensão aqui, a saúde pública é dever do poder público, não é dever de uma estatal do setor de energia elétrica que exerce atividade econômica típica, concorrencial. E é por isso, também, como o Rodrigo colocou, que lá para as tantas, o Comitê de Auditoria Estatutária da Eletrobras, que é composta por acionistas minoritários, convém lembrar que a Eletrobras tem ações em bolsa de valores, começa a dizer, não é, Rodrigo? Epa, esse dinheiro no hospital, como é que pode um negócio desse, né? E naquela reunião, e tivemos uma reunião em que diz, para agora. Esse foi um momento muito difícil, quando o Caio disse, fecha a porta do hospital amanhã. A gente disse, como é que eu vou fechar a porta do hospital que está aí? E aí... é natural, e o papel do Caio está correto, de dizer, porque o Caio ele vai olhar o quê? A aderência da sua
da sua atividade os seus estatutos e os seus deveres fiduciários com os acionistas. E o CAI, zelando pelos deveres dos acionistas e, portanto, cobra dos diretores que, em dever fiduciário seu, cumpra esse papel. E aí, o que é que nós passamos a discutir? Olha, existe uma história. Nós estamos aqui em 1950. Aí não pode dizer, fecha a chave e entrega. Não, tem que ter uma transição que já vinha sendo tentada desde 2013, sobretudo, com atores. E aí, lá para as tantas, para vocês entenderem, por que a Univasf, que é a Universidade do Vale do São Francisco, entra? Porque a Univasf diz, poxa, eu quero eu estou fazendo um curso de medicina. Aí em Paulo Afonso, nós instituímos, nós estamos terminando de construir, eu quero esse hospital como hospital universitário. Aí entra a EBSER, que é a responsável no governo federal pelos hospitais universitários, inicialmente dizendo, ok, interessa, desde que a gente receba o hospital reformado, adequado a ser um hospital universitário. Aí entra o governo da Bahia, que também tem a questão do SUS, de teto, entra o município de Paulo Afonso e o governo federal. Nessa salada, não é, Rodrigo? O que acontece lá para as tantas? Aí, depois que a gente faz o primeiro acordo, a Univasf descobre que não tinha orçamento e precisava do Ministério da Educação. Ela não tinha como fazer a licitação. Depois não tinha como fazer a licitação. Veja que embrólio. A gente tinha o dinheiro para custear e a universidade que se comprometeu em fazer a contratação não tinha como fazer essa contratação. Porque houve decisão só isso, do Grupo Eletrobras, da Chess e do Grupo Eletrobras, dizer, cumpre o papel de sair, a gente, no todo, tem um payback, vai ter um pagamento com a saída, então a gente faz um aporte inicial aí para a reforma. Agora, e aí a Univasf, pronto, eu recebo. Aí só que ficou o problema. Aí o Ministério da Educação disse, eu não tenho um orçamento. Né? E lá para as tantas, depois o Ministério da Educação disse, olha, eu também não tenho interesse. Aí foi o grande problema. Porque já quando assinamos o segundo termo aditivo, e aí foi o ponto fundamental, é que o Ministério da Educação disse, olha, eu não tenho por que assumir mais um hospital universitário com custos enormes, e esse hospital não será só universitário, ele vai ser um hospital regional, com uma demanda enorme, com um custo muito alto, e isso não interessa ao Ministério da Educação nesses moldes. E a EBSER, que tinha assinado o acordo, então, demonstra, né, no processo que não tem mais a intenção de assumir como hospital universitário, embora a Univasf até hoje tenha esse desejo. Uma coisa que eu sempre falo também, doutor Adriano, para dar uma noção do que é o hospital e do quanto a Chesf despende de dinheiro com esse hospital, para se ter uma noção, o valor anual, em 2019, como eu disse aqui, a Chesf gastou 46 milhões no HNAS. Isso representa 70% de todo o investimento que a Chesf fez na área de operação da empresa. Ora, ou melhor, na área de geração, desculpe. Geração de energia é meu negócio. Transmissão de energia é meu negócio. Como é que eu posso colocar num hospital 70% de recursos do que eu coloco em geração no ano? Isso não poderia permanecer na conta da Chesf. Para se ter uma noção, com metade do que a gente gasta por ano no hospital, a Chesf está construindo uma linha de transmissão no Rio Grande do Norte com mais de 120 quilômetros e que vai gerar receita para a empresa. Então, isso é o modelo concorrencial. Não tem como a empresa estar atuando no modelo concorrencial como é que eu vou disputar qualquer espécie de leilão ou qualquer espécie de disputa se o meu adversário tem custos muito menores do que o meu. Então, esse é um ponto muito importante que justifica também a saída da Chesf. A gente não está mais no modelo isso é fundamental, né, Rodrigo? Essa redução de custos para tornar a empresa cada vez mais competitiva na sua expansão em novos leilões. E novos leilões, o preço, ele tem uma relação também com os seus custos, com o seu tamanho. Se você não é uma empresa eficiente, você não vai poder, no leilão,
bidar ou cotar valores que sejam competitivos, porque os seus custos são muito elevados. E uma empresa mais eficiente, mais dialogada, vai com isso levar vantagem. Então você precisa se adequar. Outra coisa, para o acionista que recebe dividendos, ele precisa ter a empresa aplicando os recursos na sua finalidade, na sua expansão. Então, do ponto de vista da atividade econômica, de fato, se historicamente o Aganaz tem essa importância de responsabilidade social, a Chesf desse particular já cumpriu a sua história e já cumpriu muito em assumir esses valores ao longo de décadas. E aí foi justamente desse momento em que nós precisamos avançar. E não foi fácil, e não tem sido fácil. Fale aí um pouquinho. Eu queria que você entrasse nos enfrentamentos mesmo, nos embates. Você está muito light, Fale das ligações que você recebeu, das entrevistas que você tinha que dar em rádio. Fale aí, compartilhe com o pessoal, com quem está assistindo a gente. Veja, o hospital ele tem uma importância muito grande para a região e é natural, ainda mais se o poder público ele se ausenta, ele tem um absenteísmo e uma ausência do seu papel. Evidentemente que você, para dizer, olha, nós vamos precisar entregar o hospital e fazer a transição, gera toda sorte, mexe de fato com a vida das pessoas. Então a gente tem que fazer uma transição responsável, mas isso também mexe com as emoções, né, Rodrigo? Então não foi brincadeira. Com as emoções de todo a flor da pele, e então enfrentamentos em rádio, quer dizer, era chamado de diretorzinho, foi uma luta. Eu tive que ir à rádio algumas vezes, porque diante disso surgem as mais absurdas interpretações e desinformações. Então, ter que ir para a rádio, muitas vezes de forma combativa e num embate duro, para explicar à população, olha, a Chesf cumpriu o seu papel e mais, depositou a quantia substancial em juízo para fazer a reforma, cumprindo, é a única que cumpriu a sua responsabilidade. Por outro lado, também com o Ministério Público, não foi uma relação simples, porque o Ministério Público, claro, dentro do seu dever, do seu papel, tentava de toda sorte que esse serviço de prestação de saúde não parasse, como não deve parar e como nunca foi a intenção da Chesf. Mas a Chesf sempre mostrando o tempo todo que essa é uma responsabilidade do poder público, não dela, Chesf, né? Então houve realmente em algumas reuniões em Salvador, reuniões do Ministério de Minas e Energia. O Ministério, aliás, foi muito parceiro da Chesf, porque buscou o tempo todo o ministro Bento, teve um papel de árbitro muito importante, porque o tempo todo chamou as partes, chamou os ministérios envolvidos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério Público Federal, em Salvador, reuniões duras, alguns momentos assim de enfrentamentos mais ríspidos, muito pela vontade das partes, não por má fé de ninguém, mas pelo que estava em jogo ali. Afinal de contas, é a saúde do povo da região, de outro lado, a responsabilidade da empresa com seus acionistas, com a sociedade, em prestar bem os seus serviços de energia, de transmissão e geração de energia, de comercialização. Então, não foi algo simples, e houve realmente passagens bastante delicadas, que o Rodrigo conhece, fica provocando, eu não direi, Rodrigo. Mas eu vou lhe provocar também, não pense que você vai passar incólume, não. Diga aqui para o nosso pessoal, a gente, só para vocês entenderem aqui, nós estamos num processo de transição. Como foi dito pelo Rodrigo, houve ação judicial, nós demonstramos a boa-fé objetiva de cumprir todas as nossas obrigações, fizemos um depósito em juízo dos valores para a reforma do hospital, esse dinheiro está à disposição do juízo e tem um acompanhamento, claro, nosso nesse sentido, e apresentamos um plano de transição da nossa saída, que já está cumprido, e o Rodrigo é que vem coordenando, lá com o Sandro, em Paulo Afonso. Eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho sobre esse plano de saída, que nós já temos 75%,
E nesse trimestre fazer um 100%. Foi uma grande luta também, porque quando fomos ao judiciário, que a Justiça Federal realmente reconheceu e disse, a Chesf já fez a parte dela nesse negócio, a Chesf não pode continuar aí ad eterno. E aí a Justiça determinou que o próprio poder público estabelecesse um plano de transição. E, obviamente, o poder público não apresentou esse plano de transição dentro dessa perspectiva de que, enquanto a Chesf estava fazendo, sempre nessa linha de que a Chesf não ia sair. Ninguém acreditava, na verdade, que a Chesf ia sair do hospital. E aí nós resolvemos, então, propor um plano e apresentamos em juízo. Esse plano prevendo a saída da Chesf na medida de 25% das atividades do hospital a cada trimestre em 2020. Então, hoje já é uma realidade a Chesf, nessa linha de 25% dos serviços por trimestre, como estamos já no último trimestre de 2020, já entregamos 75% ao poder público das atividades. Então, hoje, nenhum médico mais do hospital é contratado pela Chesf ou tem o custo suportado pela Chesf. Nenhum enfermeiro, nenhum nutricionista, todos esses profissionais da área de saúde, da área fim do hospital, já são efetivamente custeados e providos e geridos pelo poder público. Isso é uma grande vitória. O que a gente ainda tem hoje lá, que representa 25% e que a gente vai estar entregando no dia 31 de dezembro, são serviços como a conta de água, a conta de energia, uma manutenção predial, um apoio administrativo. São coisas pequenas, não afetas à atividade fim do hospital e que realmente evidenciam. É um caminho já consolidado, é um caminho sem volta, e o hospital não parou. Isso aqui é muito importante. A preocupação do Ministério Público Federal e da sociedade desde o início a gente não pode ficar sem hospital. Seja quem for o cuidador do hospital, o que não pode é a população ficar desassistida. E aí, efetivamente, a gente está saindo, digamos assim, deixando, inclusive, um recurso para fazer uma reforma que poderá proporcionar à população de Paulo Afonso e da região um equipamento de saúde do mais alto gabarito, tá? Com UTI. É um projeto realmente muito grande, é um projeto brilhante de um grande hospital que, se efetivamente as partes envolvidas se empenharem para executar esse projeto, o dinheiro a Chesf já colocou lá. Rodrigo, uma demonstração de que ela está saindo bem. Vai ficar um excelente hospital. Não, e veja, dia 31 de dezembro, a Chesf deixa o hospital, encerra a transição, a Prefeitura de Paulo Afonso vem fazendo um esforço, e hoje o Ministério Público Federal, junto com a Prefeitura, Estado e União, agora já trabalha sobre o dia seguinte, 1º de janeiro, questão de teto, de SUS, de participação financeira na manutenção do hospital, que é um hospital de referência e que passará integralmente ao poder público dia 1º de janeiro de 2021. Ou seja, Rodrigo, você está de parabéns à equipe, o Sandro, o pessoal de Paulo Afonso, porque, de fato, esse é um case, é um modelo bem sucedido de transferência de um hospital para a rede pública, um hospital que era mantido por uma entidade estatal, semi-privada e semi-pública, feita de forma bem estruturada, com toda a responsabilidade, sem qualquer tipo de descontinuação dos serviços e deixando a população de Paulo Afonso com essa prestação do serviço continuada e a Chesf, ao mesmo tempo, cumprindo a sua função social. Então, essa tensão entre os princípios saúde pública e atividade econômica, a gente chegou numa boa equação de saída da empresa, da administração do hospital. E você, Rodrigo, foi peça fundamental nisso, tem sido, aliás, o pessoal lá que nos representa, o Sandro e a equipe. O Sandro, isso foi um aspecto bem relevante também da gente pontuar, doutor Adriano, quando a gente lá no início tomou aquela decisão
de alterar a gestão lá, de mudar a gestão do hospital, e a gente precisava, não que a gestão anterior fosse uma gestão ruim, mas é que a gente precisava levar uma filosofia de que não estivesse enraizada com aquela cultura que sempre existiu no hospital. Então, observe que a gente tinha, o hospital era campeão de ouvidoria. A gente, com essa mudança na gestão e com o foco numa nova linha, a gente mudou. Hoje a gente não recebe mais nenhuma reclamação na ouvidoria em relação à gestão do hospital, às práticas do hospital. Então, eu queria até aqui fazer um agradecimento a Sandro, que é a pessoa, o empregado da Chesf, que topou esse desafio de levar a gestão do hospital lá, se mudou para Paulo Afonso, dando até um sacrifício pessoal mesmo em relação à família dele, que é do Recife, e está lá tocando. Sem ele também a gente não teria conseguido. Tem sido fantástico. A gente zerou, acho que o tempo. Então, acho que seria isso. O senhor agradeceu a mim, e eu aí aqui é que faço questão de registrar. Esse é um legado da sua gestão aqui na Chesf. Eu não canso de dizer que a sua passagem na Chesf, quando ela um dia se ultimar, ela será registrada como o diretor que bancou efetivamente, com apoio óbvio de toda a diretoria executiva, que se não fosse a diretoria executiva isso também não teria ocorrido, mas foi o diretor que se encorajou a enfrentar o problema de uma forma disruptiva, de uma forma dura, porém eficaz e com foco no resultado. Então isso aí é um registro que a gente não pode se furtar de fazer aqui nessa oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, senhor Rodrigo Lira, também ao senhor Adriano Soares da Costa pela apresentação, e dizer que nós vamos continuar com esse bate-papo, tá certo? Mas agora também interagindo com a participação dos nossos espectadores, aquelas pessoas que estão online acompanhando a fala dos dois senhores. Começar trazendo logo um elogio feito pela Luciana Martins, a coordenadora geral da Diretoria de Gestão Corporativa da Chesf, ao senhor doutor Adriano Soares. Ela escreveu no chat a seguinte mensagem: ao diretor Adriano Soares, o registro do elogio pela coragem em promover e bancar a transferência antes impensada do Hospital Nair Alves de Souza para o poder público. Desonerar o caixa da Chesf em 50 milhões de reais anuais é um grande feito, foi o que publicou aqui, mandando o elogio a Luciana Martins, que é coordenadora geral da Diretoria de Gestão Corporativa da Chesf. A nossa primeira pergunta traz exatamente uma preocupação, né, de como vai ficar após a Chesf deixar os serviços do hospital, passar realmente o hospital ao poder público. E ela diz assim: quais os serviços que já estão sendo prestados pelo poder público do hospital e quais serviços a Chesf ainda presta e até quando? Gostaria que um dos dois, ou os dois, pudessem interagir e responder a esse nosso espectador. Eu vou deixar o Rodrigo falar mais especificamente sobre esse serviço. Primeiro, agradecer a Luciana e ao Rodrigo, os dois, fazerem menção a isso. E eu acho que é um orgulho para toda a equipe, uma marca que a gente vai deixar da diretoria. Era fundamental. Como disse a Luciana ali, significa tirar do caixa das despesas da empresa, do orçamento, 50 milhões ano. Não há empresa que suporte isso de uma forma sustentável por longo prazo. E a Chesf sustentou por muito tempo, mas com elevados custos. Então, de fato uma grande vitória. Sobre a mudança, que o Rodrigo vai falar, eu só queria tranquilizar, dizer o seguinte: veja, o poder público, a função do poder público é também constitucional prestar o serviço de saúde para a comunidade. E nós, a Chesf, fez isso ao longo do tempo sem qualquer benefício fiscal. Na verdade, era dinheiro na veia ali na região, valores elevados, sem que tivesse qualquer retorno que não fosse a sua responsabilidade social. E essa transição, ela já foi sendo feita paulatinamente com a redução de serviços. E nós hoje não temos mais serviços sendo prestados pela Chesf.
Rodrigo, explica direitinho como é que foi a transição. É exatamente isso. Eu acho que é importante tranquilizar todas as pessoas e que o hospital ele continua funcionando normalmente. A Chesf vem se retirando, mas o poder público vem assumindo. Inclusive, nós participamos de uma reunião recentemente em que o secretário do Ministério da Saúde assegurou o aporte de verbas também para manutenção do hospital, de todas as atividades. Então, o hospital está em plena normalidade. Continua hoje da mesma forma como ele era antes. E a tendência é que, se efetivamente o poder público resolver implementar o projeto de obra, com o dinheiro que a Chesf já colocou à disposição, ele vai só piorar. Então, a gente está lá hoje só realmente pagando água, luz e os serviços de manutenção predial. A gente já não está mais prestando serviços. E o hospital funciona. Nem serviço médico, nem serviço de enfermagem. O serviço hospitalar é todo já administrado pelo município de Paulo Afonso. Pelo município. Nós estamos agora com esses custos ainda que encerram dia 31 de dezembro. E sobre essa questão, o poder público, ele já começa assim, as discussões. O próprio Ministério Público Federal teve reunião essa semana com as partes relacionadas, tratando justamente disso, de uma busca da garantia dos recursos. Agora, são duas coisas distintas rapidamente. Uma, o hospital ele passa com a estrutura atual já para o município que está administrando, enfim. Duas, a questão de uma ampliação, ou como hospital universitário, que não creio seja mais possível, ou como hospital do poder público, se vai haver, por exemplo, ampliação, constituição de UTI, com os recursos lá depositados pela Chesf, que precisam ser reprogramados dentro de um projeto com consistência para passar pelas instâncias do Grupo Eletrobras e aí ser aprovado um novo modelo que não seja o anterior de hospital universitário. Seja como for, o dinheiro está lá garantido para eventual ampliação. Então, eu quero deixar muito tranquila a população e os próprios empregados da Chesf da região, porque o Haganás ele continuará a sua atividade normal agora como SUS, como os hospitais, de um modo geral, no passado, de outras empresas em situações simples, funcionam hoje, com o poder público à frente. Obrigado, senhor Adriano Soares, Rodrigo Lira também aqui respondendo aos questionamentos dos nossos espectadores. Eu peço apenas uma licença para fazer uma citação encaminhada pelo Rodolfo Francisco Moraes ao nosso chat, que ele fala assim: gostaria de homenagear, reconhecer e agradecer ao gerente administrativo do hospital, o Sandro Robson e sua equipe, que foi e é um grande parceiro junto a mim, ao Rodolfo Francisco, que foi quem fez a citação, e demais administradores de contratos de serviços, a Julie, a Charlie, a Wilson e outros, ajudando-nos a entender todo o funcionamento e problemas diários do hospital para que pudéssemos fazer nosso trabalho com eficiência e eficácia. Olha, como... Muito importante, porque a administração dos contratos do hospital é muito peculiar. Aqui na Chesf a gente está acostumado a administrar contrato de engenharia, contrato de obra, contrato de operação, mas você leva para os administradores de contrato, administração de contrato de serviço médico, contrato de enfermeiro, contrato de refeição. Tem uma situação lá que era uma grande dificuldade, que era no contrato das refeições, era se o mingau era de um jeito, se o mingau era de outro. Agora, observe o que é que a Chesf, meu Deus do céu, uma empresa de energia elétrica vai entender de mingau que vai ser servido para paciente. O que é que a gente tem que fazer com isso? Veja a que ponto a gente tinha que estar aqui enfrentando, e graças a Deus a gente já sente aí a redução das despesas. Esse ano, como a redução foi paulatina... de gestão de contrato do setor elétrico, está tendo que entender de mingau, né? Exato. Como esse ano, para vocês terem ideia, no ano passado a gente gastou 46 milhões. Esse ano, até hoje, gastamos 25. A perspectiva é que gastemos no máximo 27 até o final do ano. E em 2020, aproximadamente R$0 é o que a Chesf espera gastar. Todo esse dinheiro que a gente já gastou, como eu falei, daria para construir muitos empreendimentos, para construir subestação. E aqui eu vou fazer uma provocação ao diretor para dizer que esse dinheiro só não daria
para pagar os honorários dos advogados do Flamengo que tentam a todo custo tirar o título de 87 do Sport e não conseguem, viu, doutor Adriano? Só para deixar aqui um registro. Não, é uma missão impossível mesmo. A gente deixa o título para o Sport honorário, porque o verdadeiro é do Flamengo. Okay. Olha, pessoal, eu quero dizer, Rodrigo, de novo, de público aqui, dizer da importância desse projeto. O Rodrigo falou em números aí que representam muito a importância disso com a empresa. Quando ele diz zero, significa menos 50 milhões no nosso orçamento, que 50 milhões que podem ser destinados para investimento, para a área fim da companhia. Significa que em 2021 nós já teremos pago, feito o payback desse dinheiro que está depositado em Paulo Afonso para investimento no hospital. Significa que a partir de 2022, portanto, estaremos desonerados disso e 2021 em diante, podendo fazer, nos fixar na finalidade da CHESF, gerar, transmitir, comercializar energia elétrica e nos preparar para os saltos disruptivos do próprio sistema, do setor elétrico, de tecnologia, enfim, que vem pela frente.